Deus, Pai Todo-Poderoso, quero me colocar agora diante de Ti, Pai, para Te pedir que a Sua glória venha sobre mim, que o Seu Espírito Santo, Pai, venha sobre mim, falar sobre a minha vida, Pai. Que tudo que eu venha falar aqui, Pai, não seja nada de mim, tudo de Ti, Pai. Toca os corações a partir deste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto, são dois textos principais que eu vou pedir para vocês abrirem na Bíblia. O primeiro está lá em 1 João 2, do 3 ao 6. 1 João 2, do 3 ao 6. Amém? 1 João 2, 3 a 6. Eu vou ler. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E aqui, obviamente, está falando de Jesus Cristo. O segundo texto vai estar lá em Gálatas 6, versículo 17. E diz o seguinte: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Quem diz isso é Paulo. E esses dois textos se complementam, por quê? Primeiro, a gente fala sobre andar da forma com que ele andou, e depois Paulo, ele está dizendo, um pouco antes, ele fala sobre a circuncisão, que mesmo sendo ou não, existem pessoas que só dizem ser e realmente não traz as marcas de Cristo. E Paulo estava dizendo que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Então, Paulo, ele não só trouxe as marcas de Cristo, como ele andou, como Cristo andou. Então, o primeiro texto, que é lá em João, ele se faz muita referência. Mas antes de iniciar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre marcas, O que são as marcas? Primeiro, quando a gente fala de marcas, uma marca no corpo, a gente lembra inicialmente de cicatriz, Então, a gente se recorda, por exemplo, eu tenho marcas da infância, de quando... Primeira coisa é a vacina, que a gente toma no braço, que fica a marca. E a gente olha e a gente vê e se recorda e sabe do que é aquilo. E depois tem os acontecidos, tem crianças que caem mais e fica com mais marcas, e tem crianças que caem menos. Isso são registros, marcas são registros, Tem também, algo assim, só para que vocês consigam entender de uma forma mais lógica, marcas do mercado mesmo. Quando a gente pensa, refrigerante, uma marca de um refrigerante, cada um tem a sua preferida, Vamos supor a Pepsi. Aí, vamos imaginar que eu vou lançar agora aqui um refrigerante. Eu vou fabricar um refrigerante, eu vou pôr o nome de Pepsi. Eu posso? Não, porque é uma marca registrada. Então, essa marca tem um dono. Se eu for lá, fizer um refrigerante e colocar lá no mercado o refrigerante por Pepsi, vão saber que é falsificado. Isso é um crime, atualmente no Brasil. Então, isso não se faz. Então, é um outro tipo de marca, Que aí a gente se refere a uma marca do mercado. E isso, para vocês irem analisando. Aí, lá no primeiro século, haviam os escravos, que eles eram marcados era um ferro, levado ao fogo, e era marcado com as iniciais do seu dono. Quando um escravo ele é marcado com as iniciais do seu dono, normalmente os escravos chegavam já crianças, ou nasciam, ou então vinham. E a partir daquele momento, se fosse uma criança, um jovem, ou até mesmo já um adulto, uma pessoa mais velha, a partir daquele momento que ele recebia aquela marca no corpo dele, de ferro, que ficava mesmo uma cicatriz, uma tatuagem, não tinha mais o que ele fazer. A partir daquele momento, aquele escravo, ele tinha que obedecer e servir para o resto da sua vida ao dono que marcou ele, com as iniciais daquele dono. Então, esse é o registro. Vocês já assistiram Tropa de Elite? Vocês conhecem o BOPE? O pessoal do BOPE, eles têm tatuado no braço direito, se eu não me engano, aqui no bíceps,
uma marca, que é uma caveira com uma faca. E esse é o símbolo deles, faca na caveira. Todas as pessoas do BOP, que trabalham no BOP, têm que tatuar isso. E existem também facções criminosas que têm por obrigação tatuar algum registro. Tanto é que quando vai, por exemplo, para um presídio, eles vão descobrir, eles tiram toda a roupa, eles descobrem se a pessoa faz parte de uma facção muito poderosa ali, que realmente ela tem que ser leal e fiel àquela facção, através de uma marca que é registrada em seu corpo. Isso é nos dias de hoje, isso é atual, né? Tanto é que o BOP se registra por isso também, né? Um ladrão reconhece uma pessoa do BOP pela tatuagem. E aí a gente vai trazer isso aqui pra nós hoje. Inclusive, né, eu tatuei a minha marca, né, no meu corpo, da minha profissão. Só que aí a gente para pensar, nós que nos posicionamos como cristãos, né, ou você que deseja se posicionar como um cristão hoje, quer conhecer mais sobre isso, e aí inúmeras igrejas estão pregando o quê? Vem, Deus vai te salvar, Jesus é amor. E sim, Ele vai te salvar, Ele é amor. Só que Deus, se Deus, que é soberano, que é acima de tudo, que é dono de tudo e que Ele foi o seu criador, você acha que Ele não vai querer te marcar? Você acha que Ele não vai querer que você carregue marcas dele para mostrar ao mundo, para o lugar onde você chegar, as pessoas notarem que você faz parte de um grupo separado? Então, essas marcas, né, como eu falei, hoje as igrejas não estão voltando mais ao evangelho que Jesus Cristo pregou, que Jesus Cristo veio, porque Ele mesmo foi o exemplo, né, de homem que levou sobre si as marcas no seu corpo, né? Ele veio, ele sofreu, ele passou por tudo o que ele passou para que nós pudéssemos carregar em forma de honra as marcas dele em nosso corpo. E eu até postei esses dias no meu Instagram que o mundo fala, né, principalmente para as mulheres, empodere-se, você pode, você é capaz. O mundo prega a felicidade, e aí a Bíblia diz negue-se, a Bíblia prega a morte, a Bíblia traz a realidade de Jesus para as nossas vidas. E quem somos nós, né, para somente abrir um vídeo na internet, ouvir um pregador que você nem sabe se aquilo que ele está falando é realmente verdade, se ele realmente vive aquilo, e aí ele falar que Deus te ama, Deus quer o seu melhor, Deus quer a sua felicidade, Deus quer que você viva bem aqui na terra, e aí você simplesmente cai naquilo por você não ter um embasamento. E hoje em dia eu sempre falo, né, até quando a pessoa fala, mas é difícil ler a Bíblia, eu não enxergo, não sei o que, ou a Bíblia, tem Bíblia no celular, eu uso a minha do celular, então isso não é desculpa, né, pra você ouvir alguma coisa. Ou, por exemplo, o que eu estou falando aqui agora é muito importante que você consulte, né, que você pesquise na palavra de Deus, se isso realmente faz sentido, se isso realmente é verdadeiro, porque as pessoas estão enganando, né, estão pregando um falso evangelho, porque a gente veio de uma linhagem que o evangelho ele sempre foi muito balançado, porque o evangelho ele tem o poder da salvação, ele tem o poder da transformação, como a gente acabou de cantar no louvor, e Cristo realmente ele move tudo para que a gente consiga, né, alcançar e o projeto de Deus na nossa vida é que a gente seja salvo. Mas aí vem o mundo e começa a distorcer tudo. Então tem aquela questão que é tudo muito rígido, não pode nada, tem que fazer, se não fizer você vai pro inferno e vai e te enfia a lei na sua cabeça. E aí você fica com medo e por medo você só cumpre regras e não consegue conhecer o amor de Cristo, você não consegue realmente sentir ali a paternidade, você não consegue ter o equilíbrio. E aí, pelo outro lado, por conta dessa religiosidade que veio cheio da lei, né, que realmente a lei, ela inibe muito o sacrifício de Cristo, ela traz muito ali, se você não fizer, e aí veio Jesus, nos rompeu o véu para que a gente tivesse acesso direto, para que a gente conseguisse ter um exemplo e ver que é capaz de fazer, que é capaz de superar. Só que aí a igreja levou tudo para um outro lado. Já que as pessoas não estão vindo para cumprir regras, vamos vir para a balela, né? Vamos fazer aqui de qualquer jeito e vamos falar que Deus vai amar, vamos fazer as campanhas para ficar rico e a campanha para curar e para não sei o que, não sei o que. E aí a gente para e se pergunta, será que o reino de Deus realmente precisa
de tudo isso, de pessoas ricas, pessoas curadas, pessoas... Não, o reino ele precisa de pessoas que estão mortas para si mesma, de pessoas que não estão preocupadas com o seu eu, não estão preocupadas com o seu conforto, e sim pessoas que conseguem se negar a ponto de amar a Deus tanto que dá a sua vida, né, em prol do evangelho, que se nega, pega a sua cruz e segue a Cristo. E aí, em meio a essas duas vertentes, uma muito legalista e a outra muito hipergraciada, né, porque a graça realmente é o centro, isso vai se perdendo. Então, que você possa conferir aquilo que você escuta, que você possa orar, pedir direção do Espírito Santo, né? Estudar a palavra de Deus, porque realmente eu, digo por mim, há 6 meses atrás, eu sempre muito confusa, olhava para uma coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, quem que tá certo, quem que tá errado? Jesus Cristo tá certo. O que Jesus fez? É só a gente seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus veio e fez e disse, quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Quem quer estar comigo. Então é isso que a gente deve fazer. Uma das coisas também que vem muito de encontro é a questão da obediência, né? Quando eu tava ali no louvor, Deus começou a falar muito ao meu coração. Não vou mudar minha palavra, não vou mudar. Mas enfim, começou a vir na minha cabeça, no meu coração, na minha mente, no espírito, a questão de Abraão, né? E ali, o que aconteceu? A história de Abraão, acredito que todos conheçam, né? Quem não conhece Abraão, ele teve uma promessa, né, de Deus na vida dele, que era ter o filho, que seria o filho da promessa. E depois ele seria pai de multidões, enfim, depois de muitos anos, a esposa dele, Sara, engravidou e nasceu Isaac. Só que aí Deus pediu Isaac, né? Pediu Isaac em forma de sacrifício. E aí onde as pessoas, meu Deus, como assim? Deus, você pede tanto algo para Deus, e aí quando Deus te dá, Deus pede de volta. E aqui eu não quero pegar na questão de fé que todos falam. Aqui o que Deus falou muito forte no meu coração foi a questão da obediência, que é algo que também está esquecido no Evangelho de Deus. A obediência, eu não sabia o que era obedecer a Deus. Eu tinha algo em mim que era assim, eu mando, Deus faz. Eu peço, Deus cumpre. Deus, eu não aceito isso. Deus, eu quero isso. E aí, a gente imagina que tem um Deus ali te servindo, né? Um Deus que vai ficar, ai, tá bom, minha filha, toma, você não quer mais esse? Toma esse então, pega, devolve esse. Agora, gente, e eu tinha isso na minha cabeça, então... bem provável que muitas pessoas tenham isso na cabeça, né? Não é porque você quer algo que Deus vai te dar. Deus, ele não vai te dar aquilo que você quer, ele vai te dar aquilo que ele quer e que vai acrescentar para o reino e para a obra dele. Então, quando eu pensei, né, na questão de Abraão, o primeiro ato dele foi o quê? A obediência. Então, Deus, ele às vezes não quer que você tenha as leis que a gente precisa cumprir, a gente tem que seguir, mas quando Deus fala, faz, quando Deus fala, me dá, toma, desce, sobe, a gente tem que obedecer. E a obediência, ela tem que ser instantânea, porque eu também aprendi lendo um livro que demorar para obedecer também é desobedecer. E assim, quando você fica pensando muito, Deus pediu para que eu falasse, por exemplo, sobre isso, né? Então, eu não iria deixar de falar sobre isso aqui. Se eu, vou deixar para falar numa próxima, eu estaria desobedecendo. Então, quando Deus fala, assim, né, o que eu faço, o que resolve muito pra mim, assim, Deus falou, já faz logo, porque aí não tem nem como pensar, você nem fica pensando, quem pensa muito não faz. Então, Deus falou, obedece. Só que se a gente voltar, né, nessa questão do que está sendo pregado, do que está sendo falado aí fora, não tem obediência, porque a obediência, ela é um desconforto. Quem que gosta de não querer fazer nada do seu jeito, tem que fazer tudo do jeito de Deus? Nós cristãos temos que pensar o quê? E isso tudo são marcas de Jesus na nossa vida, né? Que o nosso tema hoje são as marcas de Cristo em nós. Então, assim, uma marca muito forte em nossa vida é quando a gente consegue se negar e consegue, tipo assim, eu não tenho que querer nada. Quem tem que querer é Deus. Então, Deus falou, eu faço. Achando bom ou achando ruim, você vai e você faz. Achando ruim no começo, quando você tá ali se convertendo,
depois Deus já trabalha no seu coração e por amor a Deus você faz e você obedece com alegria, né? Então, que você que está me ouvindo hoje, né, que vocês que estão me ouvindo, possam colocar isso no coração de vocês, que o Espírito Santo possa trabalhar isso no coração de vocês, que vocês não fiquem querendo apenas o que é de bom, o que é de melhor, que vocês esqueçam o conforto que há neste mundo, porque não foi para isso que Jesus veio, o Filho de Deus Todo-Poderoso veio, sofreu, passou, para que você seguisse o exemplo e não para que você simplesmente se deleitasse na glória, nesse mundo que a gente vê que está tudo errado, que está tudo do avesso. Como que você vai achar conforto num mundo desse? Né? O conforto, o deleite, ele vai estar na glória quando a gente chegar lá para Deus. Então, como hoje o mundo prega felicidade, a Bíblia prega morte, se você não se apega à palavra e a pessoas que te conduzem à verdade, né? A pessoas que realmente preguem o evangelho, vai ser muito difícil de você ter uma vida verdadeira com Deus. Por muito tempo você pode viver no engano, achando que é de Deus, achando que é uma bênção, quando você está no engano, quando você está ali, Deus, ele olha e fala, eu vomito da minha boca, né? Essa pessoa morna, que fala uma coisa e vive outra. Porque o evangelho, ele não é só por palavras, né? Ele, na verdade, palavras é a menor parte, a maior é realmente as atitudes que a gente deve fazer. Então, sofrer é de Deus, padecer é de Cristo, chorar e passar angústia são coisas que nós temos que enfrentar nessa terra. E quando as pessoas falam assim, ai, vai dar tudo certo, esse ano as lutas vão ano que vem não vai ter lutas, é tudo mentira, né? As coisas vão piorar, ano que vem vai estar pior ainda. O que você precisa é fortalecer o seu espírito em Deus para enfrentar as batalhas por Ele e para Ele. Então, a partir disso, a gente vai conseguindo entender que aquele Deus que eu falei que, ai Deus, eu quero tanto, me dá, por favor. Não é isso. Deus que vai falar, faz assim, faz ali, volta pra cá, eu te dou aqui, pronto, agora já tiro, já dou pro outro, porque já passou a vez, né? Porque tudo é pro reino e pra glória dele. Então ele vai mover e vai mexer da forma que ele quiser. E assim como a gente estava conversando esses dias, nós seres humanos somos marionetes. Não dá. Nós somos influenciados, nós somos seres que fazemos e temos comportamentos mediante aquilo que nos influencia. Então, se você hoje não está sendo marionete nas mãos de Deus, se você não está sendo guiado e fazendo tudo aquilo que Deus te pede, infelizmente você está sendo marionete nas mãos do diabo. E essa é uma realidade doída, mas é uma realidade. Não existe não ser marionete de nada. E muito menos ser marionete de você mesmo, né? Muito se engana quem acha que faz as coisas. Eu faço porque eu quero, porque eu que escolhi. Não, se você não está obedecendo a Deus, você está sendo enganada, né? Ou não, e obedecendo ao Satanás e servindo ao Satanás. Isso que é o pior. E que as pessoas ficam, eu não, Satanás jamais. Mas a partir do momento em que você nega, em que você desobedece, você já está pulando para o outro lado. Então isso, né, são coisas que você precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus confirme no seu coração, para que ele realmente venha como flecha e você acredite verdadeiramente, para que você tenha uma mudança de mentalidade, porque através da sua mente é que vai vir as suas novas atitudes, né? O seu novo comportamento, que é o comportamento de Cristo. Para levar o evangelho de Deus, né, a gente tem que ter o exemplo de Paulo. Então, a gente tem que ter a moral de chegar e falar, carrego em mim, né, não me perturbe, pois eu carrego em mim as marcas de Cristo. E hoje, quem que tem essa moral? É bem difícil. Por quê? Porque o evangelho tá morno, porque o evangelho tá fraco. Então, que você possa se preparar para contar marcas a partir de hoje, né? Que você possa se preparar para contar o seu sofrimento mesmo, aquilo que você passou pela causa de Cristo. Aqui fala sobre a questão assim, quando você chega lá, esse foi uma analogia, quando a gente chegar lá no céu e a gente vê sentado à direita no trono da glória Jesus, né? E
Imagina se Jesus vem assim, encontro, né, da gente e nos dá um abraço, você fala, oh meu Deus, venci, né, eu venci, eu consegui chegar ali. Só que aí você volta pro mundo aqui. Como que você faz para você chegar lá? Lá em Apocalipse diz, ao que vencer darei vestes brancas, ao que vencer darei, tem acho que alguma parte que fala sobre a coroa também, né, e ao que vencer. Eu, né, tenho uma vida profissional, já fui muito mais focada na minha vida profissional e eu fiz muito curso mesmo. Mais de 35, 40 certificados, acho que já devo estar acumulando uns 20 troféus. Só que aí quando a gente volta lá pro céu, quando você chega lá no céu, Jesus vai levantar, você vai ver na mão dele um troféu, você vai ver na mão dele um certificado, você vai ver na mão dele uma marca. E aí você acha que acumulando, né? Eu acho que acumulando aqui na Terra um monte de conhecimento, um monte de certificado, um monte de troféu, que a traça e a ferrugem vai levar embora. Isso vai fazer alguma diferença e vai me dar a entrada para a eternidade? Não. O que vai me dar a entrada para a eternidade é vencer, é passar pelas marcas e chegar lá. Porque Jesus falou, não é ao que aprender, e sim ao que vencer. E vencer é passar por dificuldade, é passar por sofrimento, por aquilo que Jesus passou aqui na Terra. Jesus, ele rompeu o véu por causa de e não por causa de suas conquistas, e sim por causa de suas renúncias. Então Jesus, ele não veio como um vencedor, como um ganhador, como que conquistou o mundo, não. Ele veio, Jesus, ele se renunciou, ele sofreu, ele teve morte de cruz, para que nós pudéssemos passar também e chegar dessa forma na glória de Deus. Então, tudo isso que a gente tem aqui na Terra é muito bom, é muito legal, mas não se engane, não ache que até mesmo você que é estudioso da palavra de Deus, você que lê bastante a Bíblia, é muito legal o aprendizado. Eu tenho, né, me dedicado bastante a isso, mas só o aprendizado não é importante. A gente precisa ter a força, ter a fé realmente de carregar as marcas de Cristo para que a gente possa vencer e não só aprender, né? Eu conheço pessoas que sabem muito sobre a Bíblia, mas não praticam. Por quê? Porque não entendeu que não é somente para aprender, é para praticar e para vencer. Então, a nossa vida aqui no céu é sobre isso. Eu vou ler para vocês 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém. Seguimos então levando as marcas de Cristo para que da mesma forma a vida de Cristo seja manifestada em nossa vida. É impossível Jesus se manifestar na vida de alguém sem que essa pessoa carregue as marcas de Cristo. E isso eu não estou falando apenas de uma vez, porque Deus, ele usa pessoas, mas usar pessoas é diferente da pessoa vencer e da pessoa ser realmente salva, né? Então, Deus, ele pode sim usar pessoas em momentos, mas você carregar Cristo é diferente de você ser usado por Cristo. E aqui, no texto que eu acabei de ler, quem quiser salvar, 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, para fechar, é isso. Jesus só vai ser revelado no meu corpo, na minha vida, no meu agir, nas minhas atitudes, a partir do momento em que eu trazer o morrer da minha carne, a partir do momento em que eu trazer a morte de Cristo para mim. E eu espero que vocês consigam, né, que vocês tenham essa busca constante, porque a partir do momento em que você quer e você realmente se entrega, ele vai entrar, ele vai fazer a obra, e aí você vai começar
a ter uma noção do que é tudo isso, né? De tão complexo é, mas quão vale a pena também é no final toda essa história, porque carregar a vida de Jesus revelada em nosso corpo é assim a maior honra, né, que a gente pode imaginar, mas não nos esquecendo do que a gente precisa fazer para isso, que é o morrer. Amém? Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem agido em minha vida. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem se revelado a mim. Muito obrigada porque o Seu Espírito Santo tem me ajudado a mortificar a minha carne, mortificar a minha vontade a cada dia, Deus. E que eu possa muito mais, Senhor, contigo. Eu sei que você é capaz, que eu vou conseguir, Senhor, carregar as Suas marcas e carregar também, Pai, o Seu viver em minha vida, Pai, e chegar no céu e não com troféus, mas sim com a marca, Pai, que o Senhor estará lá me esperando, Senhor, e todos aqueles que estiverem, Pai, também, Senhor, dispostos a carregar a Sua marca e a viver por Ti. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e agradeço. Amém. Amém.